Em relação aos tipos de texto, lembra que o nosso texto ele pode ser um texto dissertativo. E o texto dissertativo ele pode ser expositivo ou argumentativo. O texto expositivo é aquele em que você apresenta o quê? Os fatos. É aquele em que você apresenta os dados, que é o que você vai fazer lá no seu estudo de caso, né? Estudo de caso não interessa o que você pensa sobre o assunto, interessa o que a teoria diz para você, né? Então, eu apresento simplesmente os fatos, apresento simplesmente os dados, o que eu tenho como respaldo lá jurídico. Agora, o texto argumentativo, alguns vão fazer o texto argumentativo. O texto argumentativo é aquele em que você apresenta o quê? Opinião. Eu tenho um ponto de vista em relação à educação brasileira, em relação à corrupção no Brasil. Eu tenho um ponto de vista, eu apresento o meu ponto de vista e eu vou usar os fatos, eu vou usar os dados simplesmente para quê? Para convencer o receptor, para provar que o meu ponto de vista é válido. Então, o meu objetivo ali na hora de apresentar os fatos é simplesmente convencer de que tudo aquilo que eu estou falando, de que o meu ponto de vista é inquestionável. Então, o expositivo só apresenta os dados. Segundo dados recentes do IBGE, 40% da população brasileira está desempregada, né? Então, eu trabalhei unicamente com os dados. Agora, se eu digo é fundamental que ocorra uma mudança na política educacional brasileira, é fundamental. Quem acha isso fundamental? O produtor do texto. Então, nesse caso, eu estou apresentando uma opinião. Então, o meu texto passa a ser um texto que argumentativo. Agora, nós temos também o texto, o quê? Narrativo, que é aquele em que você vai contar uma história. Então, você vai perceber que existe um personagem e você vai mostrar as ações de um personagem ou de alguns personagens. O Joãozinho, ele foi à feira, comprou banana, né? Então, você conta o quê? Uma história. Diferente de um texto descritivo. O texto descritivo é aquele que tem como objetivo unicamente o quê? Caracterizar. Lembrando que, ao caracterizar, você normalmente faz uso de muitos o quê? Adjetivos. Você tem muitas frases nominais. Você pode caracterizar um objeto, você pode caracterizar a caneta. A caneta é azul, ela é nova, ela é boa. Então, você simplesmente traz as características de um objeto, de uma pessoa, de um ambiente. O seu objetivo é, através de palavras, criar a imagem daquele objeto. E você tem o texto injuntivo. O que é o texto injuntivo, gente? É aquele que tem como objetivo trazer o quê? Orientação. Então, aquele texto que traz um passo a passo para você, né? Pensa na receita, quando a receita diz como fazer um brigadeiro. Então, você vai acrescentar o leite condensado com a margarina, vai misturar, acrescentar chocolate, né? Então, ele vai te trazer lá um passo a passo, né? Ele vai te dar uma orientação. Isso é um texto injuntivo.